turma, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática, aula voltada para o ensino médio, tá certo? Trabalharemos nessa aula, pessoal, a geometria plana. Vamos conhecer as formas geométricas planas, né? As figuras geométricas planas, tá certo, pessoal? São representação das faces dos sólidos, que nós vamos falar agora. Essas formas são chamadas de bidimensionais, né? Elas são bidimensionais porque apresentam apenas duas dimensões. Isso todos nós já sabemos que essas duas dimensões é apenas o comprimento e a altura, tá certo? Essas figuras, pessoal, elas são figuras planas classificadas em círculos e polígonos, tá certo? Nós vamos conhecer agora alguma dessas figuras planas, tá certo? As figuras planas, elas vão se classificar no seguinte modo: figuras, acompanhe comigo aqui, ó, figuras planas. Quem são essas figuras planas, professor? Nós vamos ter polígonos, né? Círculos e outros, né? Esses outros não vêm ao caso, mas existem outras figuras planas que não são polígonos nem círculo, que não vamos falar agora, até porque o nosso foco vai ser nos polígonos, tá certo? Polígonos. Esses polígonos enquadram todo aquele triângulo, ó, triângulo é um polígono, triângulo, tá certo? Os quadriláteros, triângulos, quadriláteros, esses quadriláteros, e também os pentágonos, etc., né? Ó, pentágonos e etc. Tá bom, pessoal? Então, ó, o que a gente tem que saber agora? Nós temos que saber que os círculos são formados, são essas figuras formadas por uma circunferência. O círculo, ele é uma circunferência, tá certo? E essa circunferência por todos os seus pontos do seu interior, né? Ó, essa circunferência, né? Ó, formada por uma circunferência de todos os pontos interior, né? O interessante é você saber que na circunferência você tem um raio, onde esse raio ele vai ser um ponto central ligado a qualquer ponto dessa área da circunferência, ela vai ter a mesma distância. Por isso, né, esse nome de círculo, tá certo? Então, ó, o que eu tenho que colocar aqui no critério aqui de classificação de círculo? São figuras formadas, ó, isso aqui pode ser até mesmo uma cobrança de um questionamento, de uma prova, quanto a esse critério do círculo aqui, ó. São figuras formadas por uma circunferência, né? E por todos os pontos do seu interior. Do seu interior. Tá bom, pessoal? Já os polígonos são figuras geométricas. Olha, os polígonos vão ser figuras geométricas. Essas figuras geométricas vão ter um contorno fechado, né? Formado por segmentos de retas, né? Esses segmentos de retas são os seus lados, né? Eles são classificados de acordo com o número de lados que possuem. Tá tranquilo isso aí? Tá certo? De acordo com o número de lados ou até mesmo com o número de ângulos
que eles possuem, né? O número de lados do polígono é sempre igual ao número de ângulo que ele vai possuir. O triângulo, ou trilátero, ou quadrilátero, ou quadrângulo, tá certo? Isso aí é como pode ser chamado essa figura geométrica, tá certo, pessoal? Isso aí, um polígono, ele é dito regular quando todos os seus lados, todos os seus ângulos são da mesma medida. O que é chamado de polígono? Ó, o polígono, a gente vai ter triângulos que possuem o mesmo lado, como também vai ter triângulo que não tem os seus lados iguais. Mas para ser considerado polígono, ele vai ter, né, que ter esse número de lados e os seus ângulos nas mesmas medidas, tá certo? Fica essa informação aí, ó. Os polígonos que mais nos interessam, quais são? São os triângulos e os quadriláteros. Vamos aqui anotar algum dessas figuras que serão cobrados de vocês, que a gente vai estar, por exemplo, vai estar cobrando para você calcular a área, calcular os segmentos, a questão dos ângulos, tudo isso aí provavelmente será cobrado de vocês. Olha, o que a gente tem como mais usual, como mais convencional de figura considerada como triângulo ou como um quadrilátero? Você vai ter um retângulo, né, ó, retângulo, tá bom? Nós podemos ter até o próprio quadrado, né, o quadrado, o triângulo, que o triângulo, esse triângulo, tá certo? E por aí vai, são formas bem usuais, né? O trapézio, tá certo? O trapézio, esse paralelogramo aqui, ó, na verdade aqui é um losango, né? Falei trapézio, mas é um losango, paralelogramo, ó. Certo? Simplesmente você tem que conhecer a figura geométrica, tá certo? Essa figura geométrica, ela vai dizer, vai ser determinada pela quantidade de lados que essa figura geométrica possui. Por exemplo, um triângulo, ele vai ser considerado um polígono de 3 lados e 3 ângulos. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, né? 1, 2, 3 são os lados. E tem quantos ângulos? Um ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos. Tá certo isso aí? Dá para observar direitinho? Olha, eles também são os mais importantes entre os polígonos. Você sabia disso? O triângulo, é uma figura central. É uma figura, podemos dizer assim, que além do círculo e do quadrado, nada mais importante em termos de forma geométrica do que o triângulo, né? O famoso triângulo retângulo, né? O famoso triângulo equilátero, são os triângulos, são formas importantíssimas para estudo dessa tipo de geometria plana, tá certo? Só para se ter uma ideia, nota-se, por exemplo, que qualquer polígono pode ser entendido como uma reunião de triângulos. Olha só, qualquer forma geométrica que você pegar, você vai ter uma reunião de triângulos. Se você pegar aqui um quadrado, você vai ter triângulos. Se você pega aqui reunião de triângulos, o losango, reunião de triângulos. Aqui o retângulo também, ó. Você tem reunião de triângulos, tá vendo aí, ó? Todos eles são reunião de triângulos, né? E o interessante, que você deve ter em mente, é que os ângulos internos de um triângulo serão sempre quanto? Eles terão um valor de 180 graus. E esse valor de 180 graus, na verdade, é um semicírculo, né? 180 graus é o valor do semicírculo, tá certo? Então, ó, triângulo é um polígono que tem 3 lados, tá certo? Você pode ser cobrado justamente dessa forma. Eu vou até colocar isso como uma forma de questionamento. Ó, você vai ser questionado, vamos fazer aqui um exercício. Por exemplo, o que caracteriza um triângulo? Vamos fazer aqui um exercíciozinho básico. Exercícios.
Vamos ver aqui isso aqui, ó. Como pode ser caracterizado um triângulo? O que caracteriza? O que caracteriza o triângulo? É um polígono de 3 lados. Em função dos lados, um triângulo pode ser. Como ele pode ser, além dessas características do triângulo? Deixa eu formular aqui a minha palavra triângulo, de que saiu, engoli aqui o A. Triângulo. Triângulo. É um polígono que tem 3 lados. Aqui, ó, a característica principal dele. É um polígono que possui quantos lados aí mesmo que eu falei? Tem 3 lados. Tem 3 lados. Obviamente, se ele tem 3 lados, ele vai ter quantos ângulos? 3 ângulos, pessoal. Em função dos lados em um triângulo, pode ser classificado da seguinte forma. Ó. Classificação dos triângulos. Eles podem ser, olha, o triângulo. Ele pode ser isósceles, isósceles, triângulos isósceles, triângulo escaleno, e o triângulo dito equilátero, né? Triângulo equilátero, não é isso? Em função dos lados, um triângulo pode ser isósceles, escaleno ou equilátero. Tá bom aí? Isso aí em função aos lados. Em função às medidas, os seus ângulos internos, o triângulo ele pode ser retângulo, ocutângulo, obtusângulo, né? Que são aqueles ângulos retângulo, tem um ângulo reto, ele pode ter um ângulo aberto ou um ângulo obtuso, que é um ângulo fechado. Então você pode ter um triângulo com os lados todos iguais, que é o triângulo que tem aquele ângulozinho, um ângulo reto, ele é considerado triângulo retângulo, o octângulo e o obtusângulo, tá? Em relação aos ângulos internos, tá certo? Em função da medida dos ângulos, ele pode ser o triângulo, pode ser, deixa eu anotar aqui direitinho para vocês, retângulo, pode ser também octângulo, tem um ângulo oculto, né? Esse octângulo. E ele pode ter também, né? Obtuso também, né? Um obtusângulo ou obtusângulo. Dá para anotar direitinho isso aí? Dá para perceber isso aí direitinho? Olha, o tanto de informação apenas de característica de uma única forma geométrica, do triângulo. Tem noção aí do tanto de informação? A classificação dos triângulos agora, a gente vai classificar os triângulos quanto à medida dos lados. Aí sim, é uma outra característica também, quanto à medida dos lados desse triângulo. O que a gente tem para falar sobre as medidas do lado? A gente vai ter o triângulo escaleno. Ó, eu vou até passar a fazer aqui, ó. Triângulo escaleno. Professor, o que é esse triângulo escaleno, hein? Lembram o que é o triângulo escaleno? É aquele que possui, pessoal, 3 lados de medidas diferentes, né? O triângulo escaleno ele tem 3 lados diferentes. Não possui nenhum eixo de simetria. Nada. É chamado escaleno. Você tem também o isósceles, isósceles, aquele tem apenas 2 lados iguais, isósceles, isósceles. Aí, isósceles.
Esse triângulo isósceles, ele possui dois lados com a mesma medida, né? Possui um eixo de simetria, E vamos ter também o triângulo equilátero. Aqui, ó, triângulo equilátero. Nós já tínhamos falado que o triângulo equilátero, ele vai possuir os três lados na mesma medida. Equilátero. Tá certo? Justamente isso aí que a gente tem que falar em relação ao triângulo, tá certo? O triângulo, nós sabemos que quando ele é considerado um octângulo, ele vai ter aquele que possui os três ângulos agudos menores de 90 graus. Então, octângulo, aqui ó, esse octângulo, ângulos menores que 90 graus. Triângulo retângulo também é aquele que possui um ângulo reto de 90 graus e os outros ângulos são agudos. Você tem ali 90 graus de ângulo e os outros ângulos são agudos, né? Um pouco mais fechado. E o triângulo obtusângulo é aquele que possui ângulo obtuso, maior que 90 graus, tá certo? Já o triângulo isósceles e escaleno podem ser triângulos retângulos também. Todo triângulo equilátero, ele é um triângulo octângulo, né? Todo triângulo equilátero é um triângulo octângulo, tá bom, pessoal? E os quadriláteros são polígonos que vão possuir quatro lados. Ó, sai do triângulo, vem para o quadrilátero. Nas próximas aulas, nós vamos também falar sobre o cálculo da área desses triângulos, cálculo de perímetro, se for o caso. Muitas vezes faz-se essa confusão entre cálculo de área e cálculo de perímetro, tá certo? Lembram da diferença entre o cálculo do perímetro e o cálculo da área? Para se calcular a área, você vai ter ali uma forma, geralmente ela é própria para aquela figura geométrica. Já o perímetro, independente da forma geométrica, é a soma dos lados dessa figura, né? O perímetro, né? Os arredores. Então, os quadriláteros, voltando aqui para os quadriláteros. Olha quem são os quadriláteros. São polígonos de 4 lados e 4 ângulos. Ó, são polígonos que vão possuir 4 lados e 4 ângulos. Quatro lados e 4 ângulos, tá certo? É dessa forma que acontece, é dessa forma que aparece, tá bom? Eles podem ser classificados seguindo os seguintes critérios. O paralelismo de lados, ó, eles vão possuir aqui, ó, paralelismo de lados, paralelismos, né, dos lados. O que mais também que eles vão ter? A existência ou não de um ângulo reto no polígono. Pode existir ou não um ângulo reto. Pode existir ou não um ângulo reto. Um ângulo reto. Não escreve teoria, vai direto nos cálculos, pelo amor de Deus. Isso é matemática, vai direto no cálculo de conteúdo. E existência ou não também dos lados de mesma medida. Pode ter também a existência ou não de lados da mesma medida. Tá certo? O pessoal nem aprende, é cálculo. Então nós vamos ter também o paralelogramo, são retângulo, losango, o quadrado, os trapézios, né? Esses trapézios também eles podem ser escaleno ou isósceles. Vamos fazer aqui, pessoal, agora, deixa eu dar uma informação a vocês em relação ao cálculo de área desses triângulos, tá certo? Desses ângulos aqui, desses polígonos. Ó, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer
como fica o cálculo da área desses triângulos para a gente finalizar essa nossa aulinha, tá certo? Vamos fazer aqui um exercício sobre o cálculo da área desses triângulos. Quando muda a forma geométrica, muda a forma de calcular a sua área. Por exemplo, num retângulo ou no retângulo, você vai ter base vezes altura, né? O cálculo de área. Cálculo de área. Eu vou falar aqui desses cálculos de área para a gente encerrar esse nosso primeiro assunto sobre geometria plana, tá certo? O retângulo, ele vai ter 4 lados, né? 2 lados iguais e 2 lados diferentes. Eu vou chamar esse lado aqui de H, que é a altura, e esse outro lado aqui eu vou chamar de B, pode ser chamado de base, né? Para se calcular a área desse triângulo, a área ele vai ser a base vezes a altura, tá certo? Como fica aí o cálculo da área. Já o quadrado por possuir lados iguais também é base vezes altura. Cada lado eu vou chamar de L aqui no quadrado, O quadrado, cada lado eu vou chamar de L. Aqui é L, aqui é um L e também é um L. Para fazer L vezes L, ele pode ser representado, sua área, como L ao quadrado. L vezes L é L ao quadrado, né? Na área do retângulo, do paralelogramo também, vai ter o mesmo cálculo de área de um retângulo, né? Já no losango, você vai ter diagonal maior, diagonal menor, dividido por 2, né? No losango, vamos ver aqui o losango, O losango ele vai ficar dessa forma aqui, Você vai ter base maior, você puxa aqui, essa base aqui, E essa daqui também, essa medida aqui, Né? Esses lados aqui, necessariamente, serão iguais. Então, aqui você vai ter diagonal maior, diagonal menor, dividido por 2. A sua área aqui, ela vai ser definida, assim, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Tá certo? No triângulo também, a gente tem base vezes altura, dividido por 2. Olha aqui a área do triângulo, como vai ficar. Esse triângulo aqui, você tem que aqui é a base, né? Base do triângulo, aqui é a altura, H. Né? Esse cálculo da sua área aqui do triângulo vai ficar igual a base vezes a altura dividido por 2. Trabalharemos nas próximas aulas esses assuntos, pessoal, com os números envolvendo o cálculo desse tipo de figura geométrica, tá bom? Trabalhando a questão de exercícios, já envolvendo os números, calculando essas áreas geométricas, tá bom? Fica um convite para a próxima aula e eu espero que você tenha feito um bom proveito dessas informações. Tchau e até uma próxima oportunidade.